Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 457. Eu sou Rafael Arinelli e nem tudo são rosas no Tudum. Eu sou Marina Rodrigues e nós estamos vendo o desmanche do mito da autorregulação. Boa. Eu sou Lucas Carvalho e a única instituição que funciona nesse país é o Torrent. Boa. Eu sou Daniel Cury e seja seu próprio streaming. Abra o seu, eu vou abrir o meu. Eu só sei que ele não vai terminar nem em Flix, nem em Play e nem em Plus. Ah, entendi. Vamos ver. Perdemos o Dani Flix, então. Perdemos. Muito bem, meus amigos, estamos reunidos aqui nesse podcast, né, para bater um papo importante sobre o mercado de streaming, né, e tudo que tem acontecido nos últimos meses aí com ele. Então a gente vai falar um pouco sobre tudo aí, os assuntos, né, principais, que são a notícia aí de perda de assinantes da Netflix e tudo mais. E para bater esse papo aqui, obviamente que a gente precisava de gente muito mais gabaritada que eu e o Dani, né, Dani? A gente precisava de pessoas aqui que conhecem o mercado, que estão atentas e tudo mais. Então a gente tinha que chamar aqui a nossa querida amiga, colunista aqui do Cinemação, autora, Marina Rodrigues está aqui com a gente. Muito bem-vinda novamente aqui ao nosso podcast. E conta pra gente aí o que você tem feito aí de bom, Mar. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Adoro sempre gravar Cinemação. Eu tenho começado meu próprio podcast. Olha aí! Falando sobre todas essas coisas chatas aí do mercado que ninguém quer saber, mas todo mundo fica curioso na hora que acontece uma notícia bombástica que nem Netflix perder assinantes. Uhum. Por enquanto só tem um episódio, mas quem tiver Spotify já pode acessar lá, só digitar Simplificando Cinema, que acha. E o primeiro episódio é sobre a possível privatização dos meios de comunicação do Uruguai. Então tá bem interessante. Olha que demais. A Má tá sempre muito atenta, né, nesses movimentos, então fica essa recomendação. E agora podcaster também, vai ter que colocar no seu currículo, hein, Má? Podcaster. Tem que botar atrás na página. Exatamente. Muito bom. E temos aqui também uma estreia, né? O grande Lucas Carvalho tá aqui com a gente, jornalista, veio lá do UOL, né? Mais precisamente do Tilt. Então, Lucas, bem-vindo também ao nosso podcast aqui, ao Cinemação. E conta pra gente também o que é o Tilt, o que você faz lá de bom? Opa, muito obrigado aí, gente, pelo convite. Tilt é a vertical de ciência e tecnologia do UOL. A gente cobre tudo que tem a ver com tecnologia e futuro e ciência e asteroides e streaming e pirataria. Na verdade, eu gosto mais. Eu tô falando que eu gosto mais. Mas a gente fala de muita coisa. Regulamentação de aplicativos, Uber, WhatsApp e tudo mais. Então, se você quer conteúdo, informação sobre isso aí, procura a gente em Tilt. Cara, que demais. Olha só, hoje o papo promete, hein, Dani? Promete. E quando eu tava procurando, né, mais pessoas pra falar, foi que foi muito legal a gente ter chamado o Lucas, porque fazia tempo que a gente não gravava aqui no Cinemação com pessoas novas, né? Acho que esse ano todo a gente tá chamando as chamadas, sei lá, prata da cara. A gente já gravou. A gente já gravou antes. E é muito bom, né, gravar com alguém novo. Então eu tô feliz e acho que vai dar um tema legal pra gente discutir, para as pessoas pensarem e aprenderem mais, né, sobre essas questões. Daquele friozinho na barriga, assim, será que ele vai gostar da gente também? Também. Tem um outro podcast que eu participo de vez em quando, que é o Pode Assistir do Yahoo. Dos meus amigos legal. Do Eric Paulucci e da Marcela Zanetti. E com eles a mesma coisa, assim. Sempre que eles não têm alguém melhor pra chamar, eles me chamam. Então
Não é novidade esse sentimento pra mim. Brincadeira, gente. Legal. Não, você tá aqui, cara, o papo vai prometer muito aqui, porque olha, com vocês aqui, com certeza a gente vai ter muito mais conteúdo, né, pra passar pros nossos ouvintes. Então, muito obrigado de novo pela presença de vocês. E é isso, o papo promete, vamos bater esse papo sobre streaming, Netflix, crise, né, e mercado e tudo mais, mas logo depois do Panorama. Panorama. Um pouco mais técnico hoje, né? Mas nada impede de você mandar os seus pitacos sobre isso, né? Afinal de contas, é para isso que a gente tá aqui. A gente inicia uma conversa e aí a gente traz aqui algumas informações, mas ela se expande através de vocês. E para fazer isso é muito simples, né? Basta você acompanhar o nosso trabalho, porque além do podcast que a gente faz, a gente também coloca muita notícia no ar sobre o tema, né? Inclusive a Marina, que tá aqui hoje, ela tem uma coluna dentro do Cinemação, onde ela coloca vários textos falando sobre regulamentação, sobre toda a parte de streaming também, né? Fala sobre isso. Então, são textos muito didáticos, muito legais, e tá tudo isso lá dentro do Cinemação.com. Basta você ir lá e aí você vai encontrar os textos da Marina, outros textos, né? Além de notícias, trailers, críticas, análises, dicas, um monte de coisa bacana que tá lá, tudo que envolve audiovisual, cinema, entretenimento, enfim, tá tudo dentro do nosso site do Cinemação.com. Agora, o nosso podcast aqui, como vocês já conhecem, já acompanham e tal, ele precisa chegar a mais pessoas. A gente quer bater recordes de ouvintes para esse ano e para isso a gente precisa da ajuda de vocês. Então é necessário que vocês compartilhem o nosso podcast aí com conhecidos, com pessoas que gostam, né, do audiovisual também, que gostam de saber um pouco mais sobre cinema, sobre entretenimento e tal. E aí para isso é legal você ir lá e convidar as pessoas para seguir a gente no Spotify, assinar na Apple Podcast, se inscrever no Google Podcast ou no Castbox e favoritar no Deezer, né? A gente está dentro de todas as plataformas, as principais plataformas de áudio da sua preferência. É só você ir lá procurar a gente e aí assinar, colocar lá para você receber as notificações de quando um episódio novo sai. Então isso é muito importante. Se você tem alguém aí que você acha que gosta desse tipo de assunto, apresenta lá o Cinemação para essa pessoa, porque pra gente vai ser muito importante. Quanto mais ouvintes a gente tiver, mais coisas legais a gente vai poder fazer aqui para vocês. E também fica o convite, né, para você que é ouvinte aqui do Cinemação há muito tempo, que acompanha nosso trabalho, vale ressaltar que a gente já tem aí mais de 10 anos de caminhada dentro de site, podcast e tudo mais. E aí, para manter isso daqui tudo funcionando, a gente precisa da ajuda de vocês. E para isso, a gente pede para quem puder entrar lá dentro de cinemação.com/contribua e lá você vai ver todas as plataformas de financiamento que a gente faz parte. Aí é só você ir lá, selecionar a plataforma que você quer, seleciona o plano que você quer e começa a contribuir com o Cinemação. A gente está muito feliz que esse ano a gente está chegando aí a mais pessoas, mas é muito importante que realmente isso seja algo que você faça, não só com o Cinemação, mas com o seu podcast favorito, com os produtores independentes, né, de podcast, de conteúdo e tudo mais, porque é muito motivador, né, você ser recompensado por aquilo que você está produzindo. Então vai lá dentro de cinemação.com/contribua, veja qual é a melhor plataforma, veja nossos planos, o que a gente quer fazer, as metas que a gente estipulou, tá tudo lá descrito para você. E além disso, se você quiser contribuir de forma unitária, uma vez só, você quer ir lá, quer chegar, quer fazer uma contribuição e tal, e pronto, então a gente tem o nosso Pix, né? E aí pelo Pix fica super fácil de fazer, basta você colocar a chave Pix, que é contato@cinemação.com, o nosso e-mail. Você coloca lá o nosso e-mail e aí vai aparecer meu nome e você faz a doação que você achar necessária. Então é isso, fica esses convites para vocês aí, porque é muito importante essa troca, né? Tanto na parte de conteúdo quanto de comentários e tal. E falando em comentários, temos coisas importantes hoje também, né, Dan? Temos comentários muito bacanas, então assim, antes de eu ler, é sempre bom lembrar, gente. Se você tá ouvindo aqui o podcast, você quer mandar um comentário pra gente, você quer dar sua opinião,
dar um feedback, falar que tá ouvindo, qualquer coisa. Primeiro, você pode usar qualquer rede social, a gente tá de olho em todas, né? Facebook, Twitter, Instagram, comenta, onde você quiser. Tem espaço de comentário, tem mensagem, pode mandar pra gente. Se você preferir uma forma um pouco mais formal, manda um e-mail para o contato@cinemação.com, né? A gente recebe os e-mails, também seleciona, né, os comentários, os feedbacks para ler aqui para vocês. E claro, você também pode comentar no próprio espaço de comentários do site do Cinemação. Então entra lá no cinemação.com, clicou no podcast, lá tem o Discuss, né, que é aquele espaço de comentários. Você escolhe lá, entra lá e escreve também quanto você quiser. Pode ser coisa breve, pode ser coisa longa, o que for melhor para você, o que você achar melhor, o que você tiver vontade de dizer. E a gente tem aqui 2 comentários bem legais. Um deles foi um e-mail, na verdade uma newsletter, né, do Cinemação, que foi enviada para várias pessoas, e a Maria Lúcia respondeu muito rápido. Ela respondeu assim: gente, obrigada, vocês são ótimos e tô transplantada, vai me trazer alegria. Abraço. Ou seja, com poucas palavras ela passou uma mensagem de que ela, enfim, né, passou por alguma cirurgia de transplante e a gente vai provavelmente fazer companhia para Maria Lúcia aí nos podcasts, porque esses tempos de repouso, ouvir podcast é sempre bom. Então a gente ficou muito feliz com isso, né, de poder saber que a gente está fazendo companhia para as pessoas em diferentes momentos, né, tem gente, cada um, momentos diferentes da vida, e no caso da Maria Lúcia a gente espera que a gente consiga ajudar, né, contribuir um pouquinho que seja para a recuperação dela nesse processo aí. Então muito legal receber essa mensagem. Teve também uma mensagem do Paulo Lavigne que ele mandou lá. É um comentário sobre o episódio 455, né? Filmes que não queremos ver. E o Paulo Lavigne comentou lá no Castbox, que é um aplicativo de podcast, né? Um aplicativo específico, que acho que é o único que tem possibilidade aí de comentar, né? E a gente também fica de olho lá nos comentários. E ele comentou o seguinte: muitas vezes, após assistir a um filme que considero excelente, eu fico fora do mundo por um tempo. Infelizmente, essa sensação está cada vez mais rara. Os últimos filmes que tiveram esse efeito foram Vicky Cristina Barcelona e Você Vai Conhecer o Homem dos Seus Sonhos, ambos do Woody Allen. No passado mais remoto, Aliens, Tubarão, Tootsie, Titanic, Nostalgia, Rosa Púrpura do Cairo, O Homem-Elefante e Gente Inocente do Truffaut. Foram alguns que me transportaram a outro mundo. Tenho certeza de que teve outros que me escapam da memória agora. E aí ele continua dizendo o seguinte: gente, a maioria dos filmes discutidos aqui sempre foram chatos. Avatar, Batman, filmes de Marvel. A exceção é Star Wars, que adorei ver no Cine Pathé em Belo Horizonte em 1978, aos 13 anos de idade. Então, muito legal, né? Ele, na verdade, ele comentou várias coisas a respeito do que a gente discutiu no podcast, né? Porque depois ele ainda comentou sobre os filmes em 3D, dizendo que fica com inveja. Ele falou: tenho visão dupla e o efeito não funciona pra mim, né? Então, até com risadinha, mas, né, ele não consegue ver o 3D com óculos, né? Algumas pessoas não conseguem mesmo. E depois ele ainda dá uma reclamadinha, né? Porque ele fala assim: que áudio barulhento é esse que diz "You have a granddaughter"? Seus ouvintes vão ficar surdos, aí adeus podcast. Porque teve um áudio que ficou na vírgula, né? Que o Rafa colocou, que acho que fazia um barulhinho a mais. Mas fica tranquilo que era rapidinho, era só naquele episódio, e tá tudo certo. Mas é muito legal, porque ele foi ouvindo o podcast e fazendo os comentários também, é uma possibilidade. Fique à vontade de fazer isso. Então queria agradecer ao Paulo Lavigne pelos comentários e por trazer a experiência dele, né, com filmes que deixaram ele fora do mundo, né, e pela experiência de ter visto lá o Star Wars em 1978 no cinema de Belo Horizonte. Deve ter sido uma experiência maravilhosa. Netflix tá cheio de coisa nova, olha só. Todo dia tem coisa nova, né? Vamos ver essa aqui? Ver? Tá maluco. Mas por quê? Netflix não é pra ver, não. É pra você ficar passando cartazinho. Ó, clica aí. Mas não entra. Pois é, metade daí nem existe. Mas existe, tem que processar esse negócio, então. Não, é a função, entendeu? Netflix é pra zapear. Até você ficar deprimido, porque tem tanta coisa que você nunca vai ter tempo suficiente na sua vida pra ver tudo. Aí você dorme de culpa e exaustão.
Bom, recentemente foi anunciado e amplamente divulgado aí, né, que pela primeira vez desde a sua criação em 1997, a Netflix ela tá perdendo usuários ao invés de ganhá-los. Para ser mais preciso, depois de bater uma marca de 220 milhões de assinantes em todo o mundo, a plataforma comunicou aos seus acionistas, através dos resultados trimestrais, né, os 3 primeiros meses do ano, né, janeiro a março de 2022, que foi registrado aí uma perda de 200 mil assinantes a menos, né, na sua plataforma. E além disso, eles também tiveram uma queda nas ações, né, na Nasdaq, sofreram lá o que eles chamam de colapso vertical, uma perda de 27,5% no aftermarket. E aí, só para traduzir isso, porque aqui a gente fala de filme, cinema e tal, a gente não é economista, não sabe direito o que são essas coisas. Então, aftermarket, ele é um termo em inglês que significa momento depois do mercado. Ou seja, após o horário normal de negociação ali da bolsa de valores e tudo mais, existe um curto período de tempo ali para que alguns investidores realizem ali mais algumas movimentações e tudo mais. E aí foi nesse curto período de tempo que a Netflix teve aí essa queda de 27,5% na Nasdaq, que é o mercado de ações norte-americanos, né? Bom, por que essa notícia chamou tanto atenção, né? Porque a Netflix, ela tinha anunciado um tempo atrás a expectativa dela de aumentar o número de assinantes. Era uma expectativa otimista, né? Eles previam um crescimento ali de 2,5 milhões de assinantes até o final do ano. E com esse resultado, logo no primeiro trimestre, ficou claro que tem alguma coisa ali estranha, tem alguma coisa errada e tal, que eles vão ter que rever essa meta deles. E aí esses números com certeza derrubaram muitas expectativas. E aí isso acabou deixando muitos investidores preocupados, né? Teve uma galera que ficou preocupada e tal, para a perspectiva dos próximos meses, né? Inclusive porque a própria Netflix já está indicando que vai ter uma perda ainda maior de assinantes e que até ali o final de 2022 pode haver uma perda de 2 milhões de assinantes a menos na sua plataforma. E aí apenas a título de comparação, né, pra gente saber, hoje a Netflix no Brasil é a principal plataforma de streaming, né, líder de mercado, vem em seguida ali com o Prime Video, né, que tem 22%, a Netflix tem 31%, a Disney Plus em terceiro lugar com 13%, a HBO Max com 12% seguida, a Globoplay com 8%, Star Plus com 5% e Telecine com 3%. E aí, esse é o cenário que se foi desenhado e muita gente falando e tudo mais sobre isso, e aí eu começo perguntando para vocês, e aí, meus amigos, essa notícia aí tirou o sono de vocês? Vocês ficaram preocupados, falaram, meu Deus, vou perder minha assinatura da Netflix, a Netflix vai causar uma revolução lá, porque já estão pensando no que fazer, né? E óbvio, a gente vai entrar inclusive no porquê dessa perda, mas eu queria antes saber essa visão de vocês, assim, assustou de alguma forma ou vocês estão tranquilos e nem ligaram muito pra isso? Nem um pouco, eu fui dormir muito bem, inclusive. Porque isso aí já era uma coisa que eu já esperava já. Eu que não sou acionista da Netflix nem nada, eu também não tive nenhum problema. Não é? Nossos milhões não estão lá. Ô, mas você falou que você esperava. Por que você esperava? Já tem um tempo aí considerável, acho que 1 ano e meio. Mas quando começou a sair, né, as primeiras projeções de como que o mercado audiovisual ia se portar a partir do pós-pandemia, que alguns especialistas já falavam, né, que os assinantes massivos de várias plataformas de streaming iam começar a fazer uma oscilação de assinaturas, né? Porque, primeiro, que muito puxado por conta da crise econômica mesmo, né? Não só no Brasil como no mundo inteiro. A renda das pessoas caíram bastante com a pandemia, a inflação de vários países muito altas. E a Netflix é um serviço de streaming muito caro. Uhum. E segundo, porque para o Brasil e alguns outros países, a Netflix ela sempre se vendeu muito como a nova TV a cabo, né? Essa nova maneira de assistir televisão. E isso foi algo que as outras plataformas também puxaram para si.
Então tem muita gente que acaba abandonando a TV a cabo para ir para o streaming nessa promessa de que vai receber qualidade, oportunidade de assistir tudo que quiser em qualquer momento e pagar mais barato. E não é o que está acontecendo. Se a gente for colocar na ponta do lápis todos os streamings que a gente pode assinar hoje no Brasil, já dá mais caro do que o que eu pago aqui de internet e TV a cabo na minha casa. Então não faz sentido as pessoas continuarem assinando tudo. E aí você vai eliminando de acordo com o seu gosto, né? Se a Netflix não te oferece séries, filmes de qualidade, você deixa ela por um outro streaming. E assim é passível de acontecer com todos os outros. Entendi. Eu acho que é muito simbólico, né? Assim, tipo, como vocês falaram, né? Ninguém se preocupou com isso no sentido de perder o sono, mas eu acho interessante como é simbólico essa queda, que nem é tão grande se para pensar a quantidade de assinantes que eles têm, né? O quanto que perdeu e tal, né? É mais um sinal, sabe? É mais o que isso simboliza para o mundo. Então isso simboliza que esse sistema de streaming de assinatura não vai dar conta desse jeito, ou não vai ser esse mar de rosas, né, que estava todo mundo imaginando. Mostra, porque eu também estava vendo que caíram as ações da HBO Max, né? Ou da Warner, não sei se a HBO Max especificamente tem ações, mas deve ter. Mas também teve queda e tal. Por quê? Basicamente porque a HBO Max, mesmo que esteja num patamar de crescimento ou de pelo menos estabilidade, eles se deram conta de que eles não vão conseguir atingir a meta ousada que eles criaram, que era de ter 1 bilhão de assinaturas no mundo todo. Porque como a HBO é da Warner, tem muita coisa lá dentro, eles têm um catálogo bizarro, gigantesco. Você fala, poxa, vamos conseguir 1 bilhão. Aí todo mundo olha e fala, não vai ser fácil assim ter 1 bilhão de pessoas assinando sua plataforma, né? E acho que é isso deu uma sacudida, por isso cai o valor das ações, porque, mas é isso também, isso sempre acontece com tudo quanto é mercado que já está consolidado, isso é normal. Cai pra caramba a ação de uma empresa, sobe da outra, sobe depois, cai um pouco, depois sobe de novo. É até desejado, né, pelo povo aí desse mercado, porque eles ganham dinheiro com isso, né? Comprar na baixa, essas coisas. Mas o fato é que isso sinaliza para todo mundo que esse mercado que tá num começo e que tava aparentemente nadando de braçada, não vai ser assim. E aí agora todo mundo vai começar a repensar estruturas, porque eu acho que um ponto legal da Netflix, da gente pensar, né, é que ela estava investindo muito há um tempo a gente viu, né, séries, filme, original para tudo que é lado, né, lançamento o tempo inteiro. E aí agora eles parecem que vão puxar o freio, porque eles falaram não vamos dar conta de investir tanto dinheiro, e já tinham essa coisa de perda, mas ao mesmo tempo é um debate interessante de se ter, que o quanto as produções originais da Netflix têm a chamada qualidade, que é algo discutível, porque o que é de qualidade para um não é para o outro, tal, né? Mas também a questão de se ela tem fãs, né? Assim, se tem produtos como um Harry Potter, como um Star Wars, como grandes franquias que tem fãs que vão assinar uma plataforma de streaming para ver todas as novidades, né, que vão vir desse merchandising. E a Netflix tem, mas não tanto quanto, porque ela não tem a estrutura do estúdio de antes. Ela desde o começo era esse serviço, né? Eu acho que tem uma questão também sobre isso, que é esse buzz que gerou a notícia da queda de assinantes, que é meio aquele sentimento gostoso de quando você vê uma previsão apocalíptica se confirmando, sabe? Tipo, quando você vê... todo mundo previu que o streaming ia virar a nova TV a cabo, porque tinha muitas empresas entrando no mercado e tudo mais, e esse resultado meio que comprova essa tese de que a fragmentação do streaming tá meio que limitando o mercado, né? Tem até um estudo de uma pesquisadora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Andressa Nunes Soilo, que ela analisou faz uns 2-3 anos como a fragmentação dos serviços de streaming, ou seja, os títulos saindo da Netflix, que era praticamente um monopólio desse mercado, e indo para outros títulos, para outras empresas, para a Amazon, para HBO agora e tudo mais, isso estava fortalecendo de novo a pirataria, ou seja, os níveis de pessoas, os números de pessoas fazendo torrent de filmes e séries estavam aumentando de novo, porque ninguém tem dinheiro para ficar assinando esse monte de streaming ao mesmo tempo. E a pirataria foi, em grande parte, o que deu aquele empurrão inicial da Netflix, né? Ou seja,
é um lugar onde você consegue todos os seus filmes e séries por um preço barato, por um preço baixo, com facilidade. Você não precisa por que ficar entrando em site perigoso, que você pode instalar um vírus no seu computador, qualquer coisa assim. Só que agora a Netflix já não é mais tão barata, não tem todas as suas séries e filmes que você quer ver, e pra você ter tudo isso, você tem que pagar muito caro, então a pirataria volta a crescer. Então tem todo esse efeito dominó, né? Tipo, o anúncio da Netflix, assim, que não é nem só o mercado, mas toda a dinâmica de consumo de mídia na internet e tudo mais. Nesse aspecto de preço, é interessante porque hoje o pacote da Netflix mais caro, que daí dá direito pra você inclusive assistir filme 4K e tudo mais, cara, é 50 e tantos reais. É um absurdo o preço, é o mais caro hoje do mercado. E aí entra também um pouco daquilo que vocês estavam falando sobre a parte de produção também, né, e de distribuição dos filmes e tal, porque quando você começa a ter esse aumento de concorrência e aí você vê uma HBO trazer um Batman que acabou de sair do cinema, tipo, em, sei lá, um mês depois, e a Netflix não ter esse mesmo movimento, sabe? Eles não estão conseguindo acompanhar. Então você percebe que já há um enfraquecimento nesse sentido, né? Eles começaram a investir muito nas produções próprias, porque viram que isso era algo muito rentável. E aí, só que daí quando você começa a ter serviços mais baratos, que estão trazendo coisas que, tipo, esses blockbusters que saem do cinema e estão indo direto para sua casa, com uma qualidade ótima, porque daí você tá pagando uma mensalidade menor e tem um filme em ótima qualidade ali. Aí, tipo, tudo isso vai prejudicando. E aí soma-se a isso também a própria questão da pandemia, né? Que enquanto a gente estava com os números mais altos e a galera toda mais presa em casa e tal, o pessoal saiu assinando também muito streaming, né? Porque era o que tinha para fazer, o que você podia fazer. Você tá em casa, vou assinar mais coisa aqui. Começou a ter um pouco mais de abertura, o pessoal começou a sair e tal, aí cancela-se realmente, vou cancelar aqueles que eu tenho menos afinidade. E aí é um movimento contrário mesmo, né? Porque enquanto você tem um pico de venda com a pandemia, só que daí tem outras plataformas que também estão vendendo bem, nesse momento o usuário vai ter um período ali para ele analisar qual das plataformas melhor se encaixa no gosto dele. E aí quando a pandemia passa, o cara lima aquilo que ele já não tem tanta afinidade, ou seja, né, o cara tem um pico de venda e depois perde. Então é bem sintomático isso também do nosso tempo, né? Netflix tá cheio de coisa nova, olha só. Todo dia tem coisa nova, né? Vamos ver essa aqui? Ver? Tá maluco. Mas por quê? Netflix não é pra ver, não. É pra você ficar passando cartazinho. Ó, clica aí. Mas não entra. Pois é, metade daí nem existe. Mas existe, tem que processar esse negócio, então. Não, é a função, entendeu? Netflix é pra zapear. Até você ficar deprimido, porque tem tanta coisa que você nunca vai ter tempo suficiente na sua vida pra ver tudo. Aí você dorme de culpa e exaustão. Tem também, a própria Netflix já meio que justificou a questão da guerra da Rússia com a Ucrânia, que também ocasionou nessa perda também de assinantes e tudo mais, só que isso está se refletindo no Brasil, no Canadá, nos Estados Unidos, eles estão perdendo assinantes em tudo que é canto, né? A Rússia foi só um volume muito grande, que foi o grande foco da queda, né? O que realmente fez essa queda acontecer foi isso, eles perderam 700 mil de uma vez, né? Só porque saíram da Rússia, né? É isso, eles perderam em todas as áreas, em todas as regiões, né? Tipo, tem umas regiões, eles dividem, é interessante, América Latina, Estados Unidos e Canadá, aí tem uma região que é tipo Europa, Oriente Médio e África, num único grupo, e Ásia e Pacífico. E só na Ásia e Pacífico teve aumento, né? E aí até seria legal, de repente, não sei se a Marina saberia dizer algo a respeito, mas tem essa questão de que, acho que tem a Índia como um foco importante de crescimento, de assinantes, e aí vou ampliar para o streaming como um todo, imagino, não só, né, mas a Netflix como carro-chefe, mas tem a questão da força das produções coreanas, né, que são muito fortes na Netflix por conta da regulamentação que teve lá, né? Sim, a Índia sempre foi um mercado muito forte, né, para o audiovisual, não é à toa
fala que a gente sempre reconheceu o Bollywood como uma tendência, né? E a Índia, ela preserva muito o incentivo ao fomento, o incentivo à produção, e isso se manteve muito forte com a entrada do streaming, né? Então, muita gente pode até falar, tipo, mas a Índia tem bilhões de pessoas lá para assinar, por isso que é mais forte lá do que no Brasil, por exemplo. Mas se a gente for parar para pensar, a gente vive num país que é o segundo maior mercado da América Latina, que é um continente relativamente grande também, e abraça muitas culturas e povos diferentes. E a gente não consegue ter a mesma importância de mercado para a Netflix como a Índia tem, né? Mas lá é aquela coisa, né? O streaming chega para produzir e precisa seguir uma série de exigências do governo e de regulamentações infinitas, como é o caso da Coreia do Sul também, né? A Netflix, muito vi algumas pessoas falando, a Netflix pecou em não comprar estúdio para produzir as produções dela, mas isso não é 100% verdade, né? Porque se a gente for pegar Round 6 foi feito dentro de um estúdio da Netflix em Seul. Mas esse estúdio foi construído com o apoio do governo do país. A Netflix não só chegou lá e pediu para abrir um estúdio e deu tudo certo e pagou do bolso. Teve um incentivo do governo ali por trás e as parcerias com as próprias produtoras que depois foram trabalhar para eles, né? Fazendo Round 6, fazendo outras séries que foram grande sucesso da Netflix. E a gente não tem a mesma coisa aqui na América do Sul, né, da América Latina em geral. Tanto que a gente está vendo um colapso, né, uma explosão, que a Argentina já mal se aguenta das pernas, a gente é o próximo e sabe-se lá o que vai acontecer amanhã. Então, falando sobre baixa de assinante e que isso vai gerar demissões e cancelamentos, isso é mais preocupante para a gente, enquanto um mercado que não se preocupa em proteger a indústria, do que para esses países, né? Então, mesmo que a Netflix esteja sem a Rússia por enquanto, ela tem a Índia, ela tem a Coreia do Sul, ela tem o Japão, que ela acabou de assinar aí um acordo para produzir animação, e ela tem a União Europeia também entrando muito forte para produzir, mas todos esses países têm o que a gente não tem, né, que é incentivo à produção. Então, quem pode sofrer mais com isso, na verdade, é a gente aqui. Mas a longo prazo, né, se a gente for ter uma visão geral do problema que a Netflix está enfrentando, que para mim não é problema nenhum, porque eles continuam gastando dinheiro pra caramba, o prejuízo é mais nosso do que deles, porque corre-se o risco deles passarem a querer remunerar muito pior do que já remunera as nossas produções, para poder tentar salvar recursos, né? Porque daqui só eles que investem, então não tem contrapartidas em que eles podem contar com um edital público em que uma produtora entra para adquirir recursos para produzir para eles. E aí fica mais difícil para a gente em questão de se reconhecer em tela mesmo, de ter produção sendo exibida, do que eles numa possível falha e uma possível término de empresa, fechamento e etc. Entendi. Uhum. Nossa. É interessante. Em termos de preço, Lucas, eu até vi que você comentou um pouco sobre isso, né, também, que uma das questões que envolve também, que é essa questão da assinatura, inclusive a Netflix até meio que justificou também
por isso, né? A perda de assinantes, que há muito compartilhamento de conta e tudo mais. E aí eu vi até você escrevendo nas redes sociais, no Twitter e tal, que você vê que em breve a gente pode ver um aumento, né, de preço por parte das concorrentes também, né? Porque acaba não sendo um troço muito sustentável, né? Uhum. Eu acho que a gente comparar com o preço dos concorrentes agora é meio até injusto para Netflix, assim, porque primeiro, a Netflix está há muito tempo no mercado e ela, como a Mari falou, ela investe muito em produção original, porque ela justamente não é dona dessas propriedades intelectuais que já são testadas e aprovadas, tipo Batman, Harry Potter, Senhor dos Anéis e tudo mais. Então ela tem que investir pesado em produção original para ver se alguma coisa emplaca. E também tem a questão da tecnologia. A Netflix está há muito tempo e ela tem um sistema muito robusto. Tipo, a interface de usuário, a experiência de usuário da Netflix é muito boa. É muito difícil você se perder no aplicativo da Netflix. É muito difícil você ver o aplicativo da Netflix travar. A gente vê o WhatsApp sair do ar, mas a gente não ouve falar da Netflix sair do ar. Enquanto que os concorrentes, o HBO Max, por exemplo, num dia de estreia de Euforia, você vê as redes sociais tomadas de gente falando que não consegue assistir porque o app fica caindo toda hora. Própria Globoplay, né, também passou por isso. Sim, com Big Brother e tudo mais. A Amazon, que todo mundo fala que é terrível encontrar coisas novas na Amazon, porque a interface é muito datada e tudo mais. Então, a Netflix, ela investe muito em tecnologia e ela investe muito em produção original para manter esse serviço premium que ela tem e líder do mercado. Então, é natural que ele seja mais caro e também porque os concorrentes estão começando agora. Então, eles estão naquela fase startup de aguentar um pouquinho de prejuízo para conseguir capturar o mercado. Praticamente toda startup, não toda startup, no caso que a HBO Max pertence a um conglomerado gigante, né? Mas toda empresa começando assim no mercado, ela tende a ir com preços mais baixos. É só lembrar do Uber, né? Como a gente falava que o Uber era super barato, muito mais barato do que táxi, e agora não é mais tanto assim, né? Então, conforme o tempo passar, é provável que esses concorrentes também tenham que aumentar o preço justamente para dar resposta para o acionista, né? Porque, olha, a gente aguentou aqui todos esses anos de preço baixo para aumentar o número de usuários, agora a gente precisa pagar esse prejuízo e aí o preço vai aumentar. Como é o ciclo de inflação de qualquer produto, né? Tudo vai ficando mais caro com o tempo. E tem a questão também, que a Mara falou sobre como isso pode refletir no investimento em produção. A Netflix até agora não disse, pelo menos até onde eu vi, né, me corrija se eu estiver errado, mas acho que ela não disse nada sobre diminuir produção ou cortar alguma coisa. Teve cortes de algumas séries, mas meio que no ritmo que ela sempre faz, se na primeira temporada não bomba, já cancela direto. Mas o que eles estão anunciando já é um estudo sobre uma versão com anúncios, né? Que aí seria um pouco mais barata e que pode atrair mais pessoas e também começar a cobrar por compartilhamento de senhas, que aí, enfim, é outra estratégia que a gente pode discutir também se é válida ou não. Putz, e isso é muito complicado, né? Porque eu vi que uma das coisas que eles falaram era isso, que eles iam tentar combater o compartilhamento de senhas. Mas aí, tipo, vira uma coisa que a gente só vai entender mesmo como eles vão fazer isso na prática. Porque, por exemplo, se você estiver em casa e você, de repente, viajar e você quiser colocar a sua Netflix em um outro lugar que não na sua casa, no seu computador, será que ele vai entender como um compartilhamento de senha, entendeu? Tipo, eu tô usando um outro aparelho com um IP diferente e tal, será que isso é um compartilhamento? Daí eles vão querer me cobrar porque daí eu vou querer colocar a minha Netflix em outro aparelho? Tipo, é uma dúvida, sabe? Como que isso funcionaria? Eu acho que, na verdade, assim, pra mim, me parece que a coisa mais fácil seria, então, reduzir a quantidade de telas. Porque quando você faz assinatura de qualquer serviço de streaming, tem lá, sabe assim, sei lá, a qualidade da imagem, quanto que você vai receber, o que você tem acesso e quantas telas podem estar ligadas ao mesmo tempo, né? Assim, quantos... Eles têm isso. Na Netflix tem lá, tipo, eu acho que o meu plano é 3 telas, se não me engano. 2 ou 3, não sei. Então, isso significa que eu posso ver ver uma série no meu computador e na televisão alguém pode estar vendo outra coisa. Enfim, se você coloca isso para você automaticamente vai ter gente falando assim, poxa, eu não posso mais ver série em casa porque
é o meu filho que paga a Netflix e ele tá vendo lá na dele, então eu vou assinar também. Então, sabe assim, você tende a ter esse movimento. Eu acredito que seja uma forma muito mais fácil de fazer, porque daí se eu assino a minha Netflix e ninguém tem acesso, quando eu viajar, chegar num Airbnb que eu aluguei na praia, eu coloco lá a minha Netflix e ninguém vai estar só uma tela mesmo, que é a minha, ninguém tem acesso, entendeu? É porque o que eles anunciaram é isso, que um dos problemas é o compartilhamento de senha, né? Uhum. É esse que eles falaram que é um das grandes dificuldades que eles têm para lidar com isso. Então, uma das ações que eles falaram que eles poderiam tomar em relação a isso é isso. É tipo, então a gente vai tentar remanejar isso de uma maneira que você não consiga mais compartilhar a sua senha. Você pode ir lá ter os usuários dentro, né? Você vai ter o plano que você pode colocar outros usuários lá dentro, vai continuar mantendo as quantidades de tela e tudo mais, só que se você extrapola aquele número de usuários que estão ali, e aí você quer colocar mais alguém, você quer estar dividindo com alguém e tal, aí eles estão com isso. Por isso que eu falei, não dá pra saber direito como que eles vão contornar isso, sabe? Como que eles vão implementar, mas pode virar um outro problema, né, também. Eu acho que assim, no pior das hipóteses, você vai ter menos gente tendo acesso, porque pode ser que muita gente fale, então nem quero mesmo. Netflix tá cheio de coisa nova, olha só. Todo dia tem coisa nova, né? Vamos ver essa aqui? Ver? Tá maluco. Mas por quê? Netflix não é pra ver, não. É pra você ficar passando cartazinho. Clica aí. Não entra. Pois é, metade daí nem existe. Mas existe, tem que processar esse negócio, então. Não, é a função, entendeu? Netflix é pra zapear. Até você ficar deprimido, porque tem tanta coisa que você nunca vai ter tempo suficiente na sua vida pra ver tudo. Aí você dorme de culpa e exaustão. E aí, falando de acesso, tem essa outra questão também, né? Que os jovens que estão ali entre 14 e 25 anos, eles têm investido muito mais tempo em videogame e consumindo conteúdo em TikTok, Instagram, YouTube, do que na própria Netflix, né? Então isso é um fato também que acaba ultrapassando até a questão das gerações, né? Gerações mais novas que mostram uma tendência maior em ir para essas plataformas do que ficar ali na Netflix assistindo o filme e tudo mais. Então isso também é uma outra coisa que seria a tal da segunda tela, né, que o pessoal fala. Então isso é outra coisa que de repente vai, assim, eles estão também analisando, né, se isso pode ser uma coisa que vai impactar mesmo e tal. Agora, uma das coisas que quando o Lucas estava falando me chamou a atenção, e eu percebi isso enquanto o Lucas estava falando, é que é interessante, né, porque a Netflix, quanto empresa e produto, ela depende só dela, né? Ela vende as coisas dela, ela produz as coisas dela e tal. Quando você para pra pensar na Disney Plus, você tem a Disney por trás. Então você tem uma grande empresa ali por trás. A Amazon Prime também, né? Tem a Amazon com o dinheiro infinito do Bezos atrás lá. E aí você tem outras, tipo a própria HBO também, ela eles não estão colocando tudo dentro da ficha só do streaming, tipo, são empresas que têm alguma coisa que complementa aquilo, e a Netflix ela é um pouco diferente nesse sentido, porque é uma empresa que trabalha só com ela mesma, né? Ela não tem um grande investidor, uma grande empresa ali por trás, ela se tornou essa grande empresa. Sim, tanto que o Prime Video é o mais barato, né? O Lucas estava falando dessa coisa de começar, né, como startup, podendo fazer preços baratos. Não é à toa que a Amazon dá conta de sustentar um serviço daquele com um preço super, super em conta, né, assim, pro assinante. Porque eles têm lá uma estrutura gigantesca e até que a assinatura também inclui, tipo, você receber coisas sem frete, né? Então, assim, é toda uma estrutura gigantesca que eles dão conta de fazer isso, e aí fica difícil competir. Mas é isso, marcam toca com a interface, né? Sei lá, eu fico inconformado. Falo, gente, é a Amazon. Os caras não conseguem fazer uma interface minimamente boa, né? Assim, eles conseguem fazer o foguete para levar pessoas no espaço. Foguete, fazem, né, coisas tipo, tem um negócio que ganha dinheiro até não querer mais e não consegue contratar galera de TI. Mas, enfim, você falando disso, eu acho que tem isso também, e é aí que a Netflix acho que estava tentando investir quando podia, digamos assim,
E vai continuar investindo, claro, mas só pra gente enxergar esse momento como uma virada de chave, talvez, a gente tava vendo justamente eles investindo em originais, que é justamente para ter, claro, tem vários fatores das empresas que se sustentam, mas acho que o grande tchan da HBO Max e da Disney Plus, da Star Plus e tal, é que você tem um catálogo gigantesco de coisas muito grandes, importantes, obras que são, né, lembradas até hoje e tudo mais. E aí quando você vai para Netflix, eles sabiam, desde já, né, quando viram que todo mundo ia fazer o seu próprio serviço, eles sabiam que eles iam ter que investir nos originais. E aí acho que é um debate complicado de se assim, complicado não, mas é um debate complexo de se ter, que é o quanto valeu ou não a pena esse investimento maciço em muitas e muitas produções, né, produção a rodo. E aí discute-se sobre a qualidade, né, do que a Netflix produz ultimamente, né, o que mais faz sucesso, o que não faz, enfim, vai né, uma questão para se pensar, porque eles estavam fazendo isso a toque de caixa, e agora talvez eles precisem utilizar alguma inteligência maior na escolha, né, das séries e tudo mais, né, porque, sei lá, eu fico pensando, acho que é mais sustentável, até esquecendo todo o catálogo da Warner, mas pensando na HBO Max, com as séries e produções HBO só, especificamente, que tem toda uma qualidade, elas são lembradas, elas são vistas até hoje, as pessoas, quem assina e gosta das séries da HBO, vai continuar gostando das séries da HBO, né? Tem até a propaganda deles, né? Não é TV, né? It's not TV, it's HBO, desde o cabo, mas até agora no streaming, com coisas com uma qualidade bem pensada. Então, isso eu acho que é um pouco mais sustentável, porque daí você talvez não atinja um público gigantesco, mas é um público mais fiel, enquanto que a Netflix tem isso, ela acaba ficando com esse público que a qualquer momento pode deixar, porque eu acho que eles não têm os brand lovers, né? Eles não têm aquelas pessoas... Tem muita gente que gosta da Netflix, mas, sabe, o brand lover, né? O apaixonado é pelas séries, pelo produto que está fazendo sucesso naquele momento, e não pela marca, né? Como tem, acredito que a Disney seja a que tem né, as pessoas que vão assinar, porque ama Disney. Tem um monte de gente, eu conheço um monte de gente assim, tipo, eu amo Disney. E aí a pessoa vê tudo da Disney. Eu acho que tem muito essa coisa sobre você conhecer seu público, né? Porque a Netflix é isso, ela produz muita coisa, há toda essa questão se é de qualidade ou não, mas é indiscutível que Bridgerton faz sucesso e mesmo esses reality shows que não são lembrados por nenhum prêmio de alta crítica e tudo mais, essas coisas fazem sucesso. A questão é, as pessoas estão dispostas a pagar R$40 por mês para assistir Easy Cake, né? Aquele reality show para saber se é um tênis ou um bolo? Não necessariamente, entendeu? Agora o público da HBO, de repente, ou da Apple, especificamente o público da Apple, que provavelmente já tem um iPhone, já tem um iPad, já tem um poder aquisitivo maior, já gastou muito dinheiro, então já gastou muito dinheiro. Gastar R$40 streaming não. Exato. Ou tá mais disposta a pagar R$10 por mês para ver um Ruptura, por exemplo, um Servant, alguma coisa que é um pouco mais cabeçuda e que talvez tenha mais a ver com o público. Eu acho que é mais sobre isso. Eu não acho que necessariamente o conteúdo da Netflix seja ruim, mas vale R$40 pro público que ela quer atingir? Eu acho que, sei lá, Easy Cake é um negócio que eu poderia assistir na TV aberta, entendeu? Lá num quadro da Ana Maria Braga. Eu não pagaria R$40 por mês para assistir. Mas foi um pensamento que eu tive um tempo atrás. Eu lembro que eu entrei na plataforma da Netflix pra ver alguma coisa. Falei, gente, a Netflix virou um SBTzão, sabe? Tipo um grande SBT. Né? Tipo uma coisa meio assim, mas é isso mesmo, né? Tipo, não deixa de ser interessante, é um público, realmente tem muita gente que adora e tal, e é isso, tipo, você falou, é perfeito isso, né? Se fosse o preço da Amazon, do Prime Video, R$9,90, estaria maravilhoso, né? E tem toda essa coisa de como essas empresas grandes conseguem subsidiar também, que eu esqueci de comentar, né? A Amazon, por exemplo, além do dinheiro infinito do Jeff Bezos, né? Um mês de valorização das ações da Amazon já paga a operação do Prime Video por, sei lá, meses também, né? Porque eles ganham muito dinheiro o tempo todo, e também eles não têm que gastar muita coisa. Por exemplo, a Amazon é dona do AWS,
que é uma das maiores redes de servidores do mundo, eles não têm que pagar espaço em servidor para transmitir série, porque eles já são donos dos servidores, até dos servidores que a Netflix usa, por exemplo. Então, a Apple é outra que valoriza o tempo todo. Então, eles têm dinheiro sobrando para investir o quanto quiser. Exato. Sim. E você falou também um pouco sobre esse lance da Netflix, e daí você estava até falando, né, que uma das coisas que você fala é justamente sobre o pensar o streaming por renda de assinatura acaba sendo errado, né? Pensando também na parte de autorregulamentação e tudo mais. Então, assim, com essa conversa que a gente está tendo hoje, às vezes dá uma sensação de que a gente pode ver uma estrutura de, com a Netflix pegando esses estúdios locais, fechando parceria com o estúdio no Japão, na Polônia, não sei o quê, que de repente ela pode pegar um nicho grande ali de produção interna, sabe? Direcionada para um país X ou Y. E aí ela vai ser um negócio diferente, sabe? Ela vai mudar o negócio dela, ela vai focar um pouco mais em produções locais, porque são lugares que acabam trazendo, né, essa regulamentação e obrigam também ela a criar esse tipo de conteúdo. Você acha que é por aí, assim? Você acha que de repente a gente pode estar vendo o começo de uma mudança de posicionamento da marca? Eu acho que ela não vai mudar muito, não, porque o streaming, de modo geral, ele é um mercado muito teimoso, assim, até nos países em que ele já está regulado, se tem uma movimentação dos trabalhadores do audiovisual em prol de endurecer mais ainda as exigências que o governo pede, porque se deixar por eles não fazem nada. Pode estar escrito por A mais B que eles ainda vão achar uma brecha ali para dizer, não interpretei assim, por isso que eu não fiz. E eu acho que, pensando mais na questão do público, eu acho que a Netflix ela peca muito porque ela não dá tanta liberdade criativa nas suas produções como as outras empresas acabam dando. Tá. Quando você produz alguma coisa para Netflix, você tem que seguir ali um padrão, né, pré-estipulado já por eles. E aí fica uma coisa muito engessada. Parece que você tá, a maioria das coisas, as pessoas tá vendo a mesma coisa ao mesmo de novo, né? Por exemplo, a versão de Rebelde para Netflix, que é um produto latino famosíssimo na última década, você liga e você parece que você tá vendo Elite, que é uma série espanhola, ou você parece que você tá vendo alguma série adolescente dos Estados Unidos. Você não tem ali elementos que digam, não, essa série aqui é realmente latina, essa fotografia aqui representa a cinematografia latina, representa o jovem latino, e isso acaba acontecendo em muitas outras séries que ela faz, por conta desse engessamento, né? Então eu acho que quando a pessoa assim pensa nos R$40 que vai gastar ou não, acho que ela pensa muito por isso também, porque ela acaba não se identificando a longo prazo com a maioria das séries por esse problema. Mas eu acho que agora a Netflix talvez ela realmente bote a cabeça dela para pensar e reveja algumas coisas que ela vem fazendo, né? Por exemplo, a HBO com Batman gerou uma audiência muito maior do que fazer, né, o lançamento híbrido que eles estavam fazendo no ano passado por conta da pandemia. A Netflix ela já peca nisso com o longa Mão de Deus, né, que foi pro Oscar, etc., porque ela lançou simultaneamente, né? Ela irritou os exibidores da Itália, um país que ninguém deseja irritar nunca em questão de cinema. Ela conseguiu essa proeza e levou a pior, né? Porque ela acabou formando ali de novo o sentimento anti-Netflix no país, que já estava começando a ficar mais amigável com a ideia de ter um filme lançando no cinema e lançando no streaming. Então essa inteligência de mercado ela ainda não tem.
E acredito que essas estratégias em lançar um filme por semana, por exemplo, direto na plataforma, ninguém aguenta isso, né? Porque você não consegue acompanhar o lançamento dessa maneira. Tanto que o Stranger Things agora vai voltar em 2 camadas, né? Parte dos episódios vai ser num dia e parte do outro vai ser mais pra frente. Ela já tentou fazer isso também com Grace and Frank, que tá acabando agora. Então eu acho que agora, provavelmente ela vai pensar mais nisso. O lançamento semanal que faz a série ser mais lembrada pelo público. Porque esse sistema do binge watch realmente não pegou tanto, né? Porque você tem aquele momento de prisão que todo mundo tá falando da série, todo mundo tá conhecendo, e daqui a 1 mês, 2, ninguém fala mais. E aí só vai lembrar que a série existe no ano seguinte, quando ela começa a anunciar de novo que a 2ª ou a 3ª temporada já tá em produção. Aí você vai lembrar e ainda faz um esforço na sua cabeça para lembrar o que aconteceu na temporada passada, porque você nem lembra mais. Então eu acho que esse sustinho, né, que ela teve, provavelmente ela mude esse relacionamento dela com a distribuição, que eu acho que ela peca muito também, porque nem todo produto precisa ser distribuído mundialmente, né? Às vezes tem produções ali que não funcionam mesmo para um outro público, não adianta. Netflix tá cheio de coisa nova, olha só. Todo dia tem coisa nova, né? Vamos ver essa aqui? Ver? Tá maluco. Mas por quê? Netflix não é pra ver, não. É pra você ficar passando cartazinho. Ó, clica aí. Mas não entra. Pois é, metade daí nem existe. Não existe, tem que processar esse negócio, então. Não, é a função, entendeu? Netflix é pra zapear. Até você ficar deprimido, porque tem tanta coisa que você nunca vai ter tempo suficiente na sua vida pra ver tudo. Aí você dorme de culpa e exaustão. Mas mesmo ela fechando essas parcerias com esses produtoras locais, tipo do Japão, da Polônia e tal, ela ainda assim não tem dado a liberdade pra criação desses caras locais, assim. Até tem, assim, se a gente for pensar, for analisar a fundo, você acaba vendo, né, um pouco mais de liberdade. Por exemplo, Dark, ele tem elementos ali muito culturais alemães ali dentro, né? Junto com o gênero de ficção científica, que para a Alemanha isso a nível mundial, isso é transformador, embora seja um mercado muito grande. Mas ela ainda tem aquela coisa de prender muito, né? Por exemplo, Na Mão de Deus, tem uma cena ali que você não entende, que é o cara falando inglês na beira do mar ali da orla, tipo, do nada, sabe? Tipo, tá todo mundo falando italiano no filme inteiro e chega um cara falando inglês. Quer dizer, são tentativas que ela faz ali de tentar preservar essa identidade norte-americana mesmo em produtos mais independentes, em que ela tenha que cumprir com alguma contrapartida. Mas eu espero que isso mude daqui pra frente. Entendi. Você tava falando da questão do binge watch, de lançarem de uma vez, né? Eu até lembrei, o próprio Round 6 eu não assisti até hoje, porque perdi o hype e agora não vale mais a pena, né? Assim, não, ainda vale a pena, pô. Não, assim, não vale a pena no sentido de que, tipo, já tem outras coisas e tal, mas eu tô falando isso porque por que eu tô falando isso? Porque eu acho que também tem a questão da qualidade, né? Assim, se além de tudo, se você lança de uma vez as séries e além de tudo você tem algumas, não todas, claro, tem coisa boa na Netflix, óbvio, mas algumas são muito esquecíveis, assim, muito, né, assim, qualquer coisa, e até compreensivelmente porque eles estão tentando produzir o máximo possível.
possível, enfim. Mas o fato é, ela se torna ainda mais esquecível. Aí que você não lembra mesmo, né, do que aconteceu na primeira temporada pra começar a segunda, né? Então acho que tem também esse fator, né, que é pra se pensar, assim. Tem também o problema de títulos legais que não tem tempo de criar um buzz, assim, não tem tempo de criar um hype em torno deles. Por exemplo, Arquivo 81, que é uma série que estreou na Netflix esse ano e teve muitas críticas positivas, só que é isso, estreou no meio de um monte de outras estreias que fizeram mais barulho e aí Arquivo 81 foi cancelado. Ou Mindhunter, do David Fincher, também, que é uma série que foi super elogiada, mas que, de novo, não joga uma temporada de cada vez. Quem viu, quem não viu não vai ver nunca mais e você perde o trem do hype de novo. Um bom exemplo disso, que eu tava até conversando com... O trem do hype é bom. Tava até conversando com os amigos sobre isso também. Um bom exemplo é Ruptura, da Apple TV. Uma série que eu acho que se tivesse estreado na Netflix... meia dúzia de fãs de ficção científica teriam assistido, iam falar muito bem, ninguém mais ia ver e ia ser cancelado, porque, enfim, não ia gerar o barulho que gerou. Ou Ted Lasso, ou outras coisas da Apple TV que estão ganhando mais notoriedade agora. Justamente por isso, porque elas têm tempo. Você vê um episódio, você fala pros seus amigos, aí na semana que vem todo mundo já viu, e isso vai crescendo, né? Perfeito. E tem a ver com a teimosia. A Marina falou a galera teimosa e tal. E eu lembro de ver coisas sobre o Reed Hastings, né, que é o CEO da Netflix, como um cara, tipo, que não arreda o pé de umas coisas, né? Então, assim, acho que eles demoraram pra entender que o binge watching, né, que lançar a série de uma vez pode ser problemático, e ele também, acho que ele não entende até hoje que você ter um catálogo gigantesco pode ser um problema. Porque na cabeça dele é tipo, quanto mais melhor. E não, aquela também tem aquela característica da Netflix, que é da gente entrar na plataforma e ficar mais tempo pra decidir o que vai assistir do que assistindo realmente, né? Ou você fica às vezes 2 horas rodando, fala, o que eu vou ver, e não vê nada, né? E dorme no meio. Tem isso também, assim, tudo bem, a gente vive na era do excesso de informação, de muita coisa, mas eu preciso de algo pra me guiar, eu preciso de algo pra me nortear, senão a gente, né, fica desnorteado, inclusive o termo, né? E acho que ele não entende isso, não entende que, né, às vezes, reduzir a quantidade de obras disponíveis, porque eles podem, né, tipo, pegar alguns originais, tirar do catálogo por um tempo, voltar depois, sei lá, poderia ser uma estratégia. Mas o fato é que esse excesso, sem algo pra te organizar, faz com que a gente fique, aí você fica mais, a pessoa que quer entrar ver uma série pra acalmar a ansiedade, ela fica mais ansiosa ainda, né? Chega um ponto em que você pagar pra ficar sofrendo ansiedade também não vale a pena mais, né? Sendo que você tem outros serviços que você não vai sofrer tanto porque você sabe exatamente o que você quer e você vai pagar menos. O Reed Hastings, eu acho que ele sofre do mesmo mal do Elon Musk e de outros CEOs de tecnologia, de achar, bom, eu previ a revolução do streaming, né? Porque a Netflix era uma empresa era uma locadora, né? Sim. Que mandava DVD por correio e tal. Então ele falava, bom, eu previ o streaming, então eu estou sempre certo. É igual o Elon Musk, né? Eu previ o SpaceX, a Tesla e tudo mais, então ele acha que está sempre certo, que chama de mal do Steve Jobs, né? A pessoa achar que é o novo gênio da tecnologia aí porque acertou uma vez. Sim. Mas enfim, espero que ele não esteja ouvindo a gente. E você sabe que faz todo sentido o negócio que você estava falando sobre o aumento dos torrents também, por conta disso, né? Você tem, tipo, uma série, tipo, eu tive que pegar um papel, literalmente, um papel, uma caneta e fazer uma lista das séries que eu tô querendo ver. Porque eu tava com eu tenho uma lista gigante de coisas pra ver dentro da Netflix, uma lista gigante de coisas que eu quero ver dentro do Prime, uma lista gigante de coisas dentro do Globoplay. Cara, eu tô com listas enormes de várias coisas e não assisto nada. Daí eu peguei e falei assim, não, eu vou fazer uma lista de papel aqui de algumas séries que eu preciso, que eu quero ver. Aí você começa a fazer a lista, você vai lá e coloca assim, por exemplo, o Mare of Easttown, que a gente falou aqui, acho que o Dani falou, né, Dani, no último... Eu indiquei recentemente. Você indicou aqui no Cinemação. Então, essa daí é uma série que tá na HBO. Daí você vai, Euforia. Daí você vai ver, sei lá, Underground Railroad, que daí é da
da Prime. Aí, sei lá, Anos Incríveis agora que voltou, tá na Disney Plus. Aí você começa a ver, cada série que você quer ver, que tá uma em cada lugar totalmente diferente. Aí o que você resolve fazer? Bom, eu não posso assistir tudo, sabe? Eu não posso assinar, tipo, um plano pra tudo pra eu ver uma série. Então eu baixo o primeiro ou o segundo episódio e aí eu assisto um pouquinho ali, assisto um outro, ver se pega. Às vezes não pega. E aí não pegou, beleza. Agora, se você começa a ver alguma coisa recorrente, né, daquele stream, daquela plataforma, daí você pode começar a pensar em fazer assinatura. Mas é um inferno, entendeu? Porque era o que até a Marina tava falando. Você pega a conta, você vai fazer a conta das coisas e fala, cara, não dá, eu tô gastando tanto aqui com o streaming. Tipo, eu gasto mais com o streaming do que com a própria internet em si, que faz com que o streaming exista. Não faz sentido. E aí entra também um pouco do lance que você tava falando sobre a autorregulamentação, né, Má? Porque aqui no Brasil, principalmente, esses caras têm vida muito fácil, né? Uhum. Mal pagam ISS, né? Rolou uma ideia aí de fazer o streaming pagar SMS, mas não sei como é que vai ser isso, mas eles praticamente não pagam nada para operar aqui, só os impostos usuais mesmo de empresa. E depois que eles mudaram o escritório de São Paulo para o México, estão pagando menos ainda, né? Mas Deus me livre fazer regulamentação, pagar para fundo setorial do audiovisual, porque isso é uma censura muito grande, né? Os bilhões que eles lucram nas nossas costas. E aí, quando a gente vai ver que isso não se sustenta, quem perde é a gente mesmo, porque foi o que eu falei no início, né? Tá arriscado a Netflix começar a ter uma estratégia mais focada nisso tudo que a gente falou, então produzir menos filmes e séries para focar no público e na qualidade desses conteúdos, e a gente vai ficando para trás, porque se já perdeu tanto assinante, ela não vai dar 100 milhões de reais para produzir uma série brasileira, como ela não dá mesmo, assim. Nem quando estava no auge das assinaturas ela dava, que dirá agora. E aí a gente pode não perceber, porque a gente talvez não preste atenção, mas isso vai gerando um efeito negativo no nosso poder de consumo, né? Porque é menos dinheiro circulando dentro do país. E a gente está falando de uma indústria que também lucra bilhões, igual a Netflix. E se a Netflix pagasse lá os seus 3%, seus 5%, que isso é um troco de pão para eles, a gente poderia hoje pensar, tipo, nossa, a Netflix sofreu uma perda, mas tudo bem, porque a gente vai continuar trabalhando aqui, ela vai continuar contratando projeto e as empresas vão continuar tendo a possibilidade de empregar profissionais. Mas não é a nossa realidade, né? E aí, daqui a um mês, um ano, é muito fácil falar que o Brasil não tem audiovisual de qualidade, por isso que a Netflix não produz. Exatamente. Netflix tá cheio de coisa nova, olha só. Todo dia tem coisa nova, né? Vamos ver essa aqui? Ver? Tá maluco. Mas por quê? Netflix não é pra ver, não. É pra você ficar passando cartazinho. Ó, clica aí. Mas não entra. Pois é, metade daí nem existe. Mas existe, tem que processar esse negócio, então. Não, é a função, entendeu? Netflix é pra zapear. Até você ficar deprimido, porque tem tanta coisa que você nunca vai ter tempo suficiente na sua vida pra ver tudo. Aí você dorme de culpa e exaustão. Eu ia perguntar para vocês na prática também, né? Porque a gente tá falando aqui sobre a Netflix, porque foi da onde surgiu essa notícia e comparamos aqui com outros streamings, mas eu queria saber de vocês, assim, como é que vocês estão em relação à plataforma de streaming? Vocês estão assinando tudo? Ou vocês estão com o esquema de divido a alguns e tal? Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Hoje eu tenho assinados aqui, eu tenho a Netflix, eu tenho o Prime, tenho o Globoplay
E aí eu divido aqui, né, o Disney Plus. Então eu tenho esses 4 aqui comigo já. E aí, por exemplo, eu fico pensando se eu assino HBO, por exemplo, entendeu? Então tô nessas. Mas vocês, como é que vocês estão aí de streamings? Eu uso o HBO Max da minha mãe. Ah, boa. Porque eu falei que eu não ia pagar e não pago mesmo, então uso dela. Assinar mesmo, que sai assim da minha conta, eu acho que só o Prime e a Netflix e a Globoplay. E a Disney eu até pensei em assinar, mas também desisti, então... Porque lá eu só vou usar pra assistir Star Wars, que é uma coisa que eu gosto. Então, pra mim, não faz sentido, tipo, gastar quase R$30 só pra ver Star Wars 2 vezes por ano. Prefiro baixar. E eu entro no sistema do Torrent mesmo. Entendi. E é isso, tipo, a Globoplay eu ainda divido com uma amiga, assim, então... Dá bem. Eu divido também. E tem saído umas coisas bem legais na Globoplay, né? Sim, tá valendo a pena. Eles fecharam agora com o Telecine também, então vai aumentar catálogo também, então é interessante. Eles estão num lugar interessante. E você, Lucas, tá? O Lucas é de tecnologia, deve ter tudo assinado lá. Tem o cartão só pra streaming. Não tem limite de cartão que aguente todos esses serviços que tem, não. Mas eu já assinei em algum momento, acho que quase todos. Eu acho que os únicos que eu não assinei em nenhum momento foi o Star... o Star alguma coisa, Plus, porque tem 2, né? Tem o Star Plus e o Stars Play. Uma coisa caraca. Assim. Nesses 2 eu não assinei, nem o Paramount, eu não assinei em nenhum momento. Hoje eu tenho o Amazon Prime, que eu pago anualmente, porque eu acho que compensa justamente a questão do frete grátis da Amazon, né? Que realmente não tem como competir com os outros streamings. E porque eu assisto algumas coisas legais lá também, de vez em quando. Netflix, eu acabo dividindo com a minha esposa e com a minha sogra, que assistem mais do que eu. Eu raramente ligo o Netflix pra assistir alguma coisa. E eu tava até recentemente com a Apple TV também, mas aí acabou a ruptura, eu parei, mas devo voltar a assinar assim que sair essa série nova da Elizabeth Moss com Wagner Moura aí, que eu tô interessado em ver também. E eu também assino. Aí vai soltando, né? Eu também assino o HBO Max, tem muita coisa legal lá que eu acompanho. Esse é o streaming que eu acho que eu mais vejo mesmo. E, sei lá, uma vez por ano, talvez, eu assino o Mubi, né? Só pra ser o elitista cultural da festinha, pra ver alguma coisa muito sinistra de cinema independente marroquino que tá lá, porque, enfim, algum amigo me falou e eu queria ver. Mas esse é também meio caro e tem um conteúdo menor, só que é muito bem, a curadoria é muito boa, assim. Então, quando você tá de saco cheio de ver aquelas coisas pasteurizadas dos outros streamings, eu vou no Mubi, porque sempre vai ter alguma coisa muito maluca e muito boa pra assistir lá. Assim. Caraca, você tem muita assinatura aí mesmo, hein? Mas você tem a desculpa que você pode falar, não, porque eu tô vendo aqui como que é o sistema de navegação do mundo. Procurando pauta. Procurando pauta. E você, Dan, tá com tudo também? Eu tô com várias coisas e fico até um pouco deprimido agora, pensando nos valores. Porque eu tô com o Prime Video, a Netflix também. A Netflix tem aquela coisa, tipo, os meus pais também usam, então, tipo, sabe assim, tipo, eles merecem, sabe? Deixa aí. Eu pago pra eles e tal. Eu tô com a Globoplay, mas a Globoplay eu tenho o mais barato possível que tem, então eu não consigo ver os filmes do Telecine, tipo, sabe assim, serviu pra eu ver o BBB, pra eu ver a entrevista que eles dão depois, essas bobagens aí. Tem a HBO Max, que é uma desgraça, né, porque tem muita coisa boa de catálogo, então realmente eu acabei usando bastante. Aí tem a Disney Plus, que eu não pago, mas, né, tenho acesso aqui. Até falei já pro o Henrique, né, que é nosso amigo aqui do podcast e que sempre grava com a gente, que tem assinatura. Eu já falei pra ele, Henrique, se você um dia cancelar a Disney Plus, eu não vou assinar, já era, não vou ter acesso. Não quero. Eu também. E eu tô com a Mubi também. E a Mubi, pra mim, eu tô com a sensação que assinar a Mubi é tipo quando você compra livro. Sabe quando você gasta R$50 num livro na livraria, que só vai pra embaixo da pilha?
Sim. Você vai demorar um ano pra ler, mas você gastou. A MUBI é meio que isso, tá? Tipo, não, preciso ver. Só pra apoiar o mercado editorial, né? Sei lá, E aí a MUBI tá muito isso, porque, tipo, eu pago e eu fico, meu Deus, eu preciso ver aquele filme, aquele lá e tal, né? Mas enfim, mas pelo menos revi Drive My Car, que valeu a pena. Então... Mas tá vendo, dos 200 mil assinantes que saíram da Netflix, nós 4 estamos lá. Exatamente. Exatamente. Mas vocês já cogitaram a possibilidade de cancelar? Já, eu na verdade, eu acho que eu vou cancelar depois que eu terminar de ver as séries que eu acompanho lá. Que é Sex Education, Stranger Things, The Crown e Grace and Frankie. Uma já tá quase acabando, então a vitória. Grace and Frankie já acaba agora esse mês. E aí falta só essas daí darem o ponto final. Aí se não tiver mais nada de interessante pra ver, eu acho que eu vou cancelar sim. Eu penso em cancelar a Netflix todo mês, assim. Mas aí todo mês eles lançam alguma coisa que eu quero ver. Então agora estreou a 6ª temporada de Better Call Saul. Eu nunca assisti a série, então comecei a ver a série e já não vou cancelar esse mês. Mês que vem tem a nova temporada de Love, Death and Robots, que é aquela antologia de animações lá produzida pelo David Fincher. Já não vou cancelar mês que vem de novo. No outro eu acho que tem Stranger Things. Então assim eles vão me empurrando, entendeu? Mas a maior parte né, minha esposa e minha sogra que assistem mais, então é meio que o que o Dani faz com os pais, assim, né? Eles merecem, então a gente vai mantendo. E assim, pra mim é tipo, ela tá meio que no topo pra cancelar. Então, se em algum momento eu decidir que eu vou assinar, sei lá, a Star Plus, entendeu? Porque eu quero ver alguma coisa, provavelmente eu vou chegar na Netflix e vou falar assim, com licença, vou cancelar você. Até porque você cancela a Netflix e assina outras 2, né? Pelo mesmo valor. Também, exatamente. Mas também tem isso, assim, tipo, o que eu quero fazer em algum momento é cancelar por um tempo, esperar e depois volto pra, né? Que eu deveria estar fazendo isso, inclusive, porque eu tô bastante. Essa é a vantagem desses serviços de streaming, por enquanto, é que eles facilitam o cancelamento e a reassinatura depois, né? A única coisa que eles ainda não pegaram da TV a cabo é o contrato de fidelidade. Sim. Espero que eles não peguem por um tempo. Mas a Globoplay que eu peguei é anual. Eu não consegui achar o mensal lá, só tinha opção anual, não sei o que eu cliquei lá, se eu cliquei errado. Mas assim, só tinha um anual. Daí eu falei, mas já tá anotadinho, porque se na hora de renovar eu falar, não tá valendo a pena, eu já não renovo. Agora, tem uma outra questão, né, que também é interessante, que assim, a gente tá vendo que vai chegar aí, muito em breve, série do Game of Thrones, por exemplo, né, uma série derivada de Game of Thrones que vai chegar na HBO, e o pessoal já tá também com o hype crescendo em cima disso. Daí a gente tem uma série de Senhor dos Anéis que também tá chegando, também o pessoal crescendo pra isso. Aí você tem na Disney, como a Má falou também, você tem os Star Wars da vida lá, daí começa a vir as séries de Star Wars e tudo mais, aí vou assistir isso também e tal. Aí agora, né, Disney Marvel, aí começa a sair também as coisas de heróis e tudo mais, né, que a Disney tem lançado e tal. E aí, a Netflix hoje, o que eu percebo, pelo menos uma sensação, não é um dado, né, que eu tenho aqui estatístico e tal, mas quando ela criou aquela primeira série que foi House of Cards, que foi um espanto, né? Porque, ela tinha contratado um ator multipremiado e tal, fez uma série muito boa, com toda uma questão cinematográfica e tal. Aquilo ali meio que quebrou a banca, né? Porque todo mundo olhou aquilo e falou, caraca, olha isso, é uma produção própria deles e tal. Aí eles tentaram algumas outras produções e eu sinceramente não tenho essa informação, mas o que a Netflix fez de, tipo, cancelar algumas séries no meio do negócio, cara, é de uma falta de sei lá, de planejamento, sabe, assim, você não vê outras plataformas de streaming
fazendo isso, entendeu? E aí hoje o que dá a sensação é que eles têm como carro-chefe Stranger Things, né, que tá chegando aí, é uma das séries que foi bastante falada, não sei o que teve um certo sucesso também, tipo Cobra Kai e tal, mas eles não têm hoje uma grande série, porque vale a pena lembrar que, por exemplo, eles tiveram um tempo atrás com algumas coisas de Marvel, né? E isso também era uma coisa que movimentava bastante os fãs para irem, assinarem e tal, porque, pô, você queria ver Demolidor, você queria ver Jessica Jones lá e tal, enfim, você queria ir atrás desses personagens. Eles foram perdendo um pouco isso, eles ainda têm, lógico, eles têm umas séries importantes ali, né? Fortes também, que o pessoal tá assistindo e tal, e que, até como a Má falou, tem algumas que assim, agora estão caminhando pro seu final. Mas, tipo, às vezes é um pouco disso, sabe? Um pouco dessa sensibilidade também, de tipo, pô, vão cancelar. Não cancela exatamente no meio, sabe? Faz pelo menos um episódiozinho final ali pra fechar o negócio, sabe? E ainda largar esse negócio lá no catálogo gigante, lá embaixo do tapete. Eu acho estranho isso. Eu acho que eles estão indo pra esse lado mais popular, né? Eu acho que Bridgerton, o Round 6... Virando o SBT, né? Não, mas tipo... Não, é um caminho, eu não acho que seja um problema, assim, em si. Mas é isso, tipo... E aí, assim, eu acho que todo canal de TV, streaming e tal, vai cancelar a série que não estiver fazendo sucesso. Não sei, acho que talvez esteja um modus operandi, a maneira de fazer o cancelamento, ou até a questão criativa de não ter coisas que param no meio do nada, né? Que tem algum, sabe assim, um fim, mas aquele fim de temporada que pode ser também o fim da série, caso ela não seja renovada, né? Não sei, acho que é por aí, assim, mas acho que também é isso, a gente tá vendo tanta coisa, que, né, tanto lançamento, tanto serviço de streaming, que a gente acaba não vendo os lançamentos de algumas, né, a gente acaba ficando na nossa bolha, né, então você fala assim, poxa, mas não tem nada de tão bacana na Netflix. Provavelmente porque você não é mais o público. E aí que eu acho que tá a questão. A Netflix começou com um público de House of Cards e tá em outro, né, assim, em termos daquilo que mais faz sucesso. Acho que também é um caminho, né? Foi o caminho que eles traçaram até se encontrar e tem isso também, né? De agora olharem para a situação e falarem em que público que a gente vai apostar, digamos assim, né? Vai ser no bolo, no tênis que parece um bolo, que o Lucas falou, beleza, então vamos fazer isso aqui e tal, então e vamos parar de fazer série caríssima, porque daí a Apple que faça a série caríssima que a galera vai ver lá, então é uma questão de se localizar, né, nesse mundão sem fim aí de possibilidades, né, de públicos e tal. Eu acho que acaba sendo justamente a questão de como, né, cancelar. Esse é um dos principais problemas. Agora, só para trazer informação correta aqui, né, para os nossos ouvintes e tudo mais, assim, ó, a Netflix, ela tem vários produtos interessantes, né, a gente, assim, eu comecei falando aqui justamente sobre House of Cards, mas, por exemplo, a Netflix teve agora recentemente, tipo, The Crown, que ainda tá acontecendo, né? O Gambito da Rainha, The Umbrella Academy, Elite, Cara Gente Branca, Darks, Sex Education, Stranger Things, tipo, são todas marcas de séries muito fortes, assim, que fizeram sucesso. Algumas já terminaram, né? Como Dark, Cara Gente Branca e tal, que terminaram. Outras ainda estão rolando. Mas a grande questão é que essas séries que foram produzidas, elas acabam tendo sua marca única, né? Elas não estão vinculadas a outras coisas, como, por exemplo, as séries da Marvel, por exemplo, do Star Wars, né, que tem todo um universo por trás, e como a gente estava falando antes também, a questão do Game of Thrones, que tem uma marca por trás, né, e vai chegar já forte, com hype lá em cima, porque já tem isso. Não à toa, a Netflix tem investido bastante nisso, né, porque dentro da história, né, se você pegar as 10 séries mais caras da história, por exemplo, a mais cara de todas até hoje foi Game of Thrones, né, que tá na lista lá, com episódios que contavam com um orçamento de 15 milhões de dólares, que vai dar mais de 80 milhões de reais. Então, assim, era uma série super pesada. Agora, em segundo lugar, vem The Crown. The Crown é uma série super cara também, que é da Netflix e tem um orçamento estimado aí de 13 milhões de dólares, que vai dar mais ou menos uns 67 milhões de reais aí por episódio. Então é uma coisa super pesada. Então dá pra ver, dá pra perceber exatamente
como a Netflix acaba investindo bastante em suas séries para tentar criar justamente esse amparo, né? Já que ela não tem exatamente as marcas e por trás, né, das séries, ela investe muito, principalmente nas séries que vão dando certo, daí ela coloca muita grana ali, porque você vai criando uma marca própria e muito forte também. E tem a questão também da métrica que a Netflix usa para avaliar se uma série merece ser renovada, merece continuar ou não, né? Porque basicamente o único método que eles têm de saber se uma série está fazendo sucesso é quantos novos assinantes ela traz. Então, se a primeira coisa que uma pessoa vê quando ela assina a Netflix é Stranger Things, bom, vou manter Stranger Things. Se ela vê The Witcher, vou manter The Witcher. Se ela ninguém assinou a Netflix para assistir Mindhunter, então não tem por que ficar mantendo isso por aqui, então corta. Até porque nesse método insustentável de crescimento, de pensar de que a gente vai continuar crescendo em número de assinantes eternamente e, enfim, cada bebê que nascer já vai nascer com uma conta da Netflix, isso não tem como acabar bem mesmo, especialmente pro lado criativo da coisa, né? Plano detalhe da semana, né? Aquele momento aqui de dar dicas pra vocês, né? Afinal de contas, é pra isso que estamos aqui. A gente todo o papo principal é só uma desculpa pra chegar nesse momento aqui, que é quando a gente quer ficar dando dica. Com exceção de mim e do Dani, porque a gente tem que ficar dando dica toda semana, a gente nem tem tanta dica assim pra dar, né, Dani? Não, exatamente. Eu tô aqui fazendo um esforço. Suando, é. Fala aí, Dan, vamos começar então com o seu plano detalhe. O que você trouxe de bom pra gente pra essa semana? Vamos lá, 2 planos detalhes, né? As 2 dicas que eu vou dar. Uma delas já foi lançado faz um tempinho, tem a ver aí com os streamings, né? Com um específico, que é a série, a temporada nova, né? A temporada 2 de Euforia, ou Euphoria, né? Então vou indicar pra quem ainda não viu. Eu acho muito louco, eu tava vendo a série, a segunda temporada, gostei muito da primeira. A segunda acho que tem questões, talvez não seja tão boa assim, mas eu gostei bastante mesmo assim. E é muito louco porque eu tava vendo e eu pensando assim, eu lembrei daqueles filmes e séries que a gente pensa assim, nossa, se as pessoas fizessem terapia, não teria, né? Esse filme, não teria essa história. E no caso de Euforia, teria, porque as pessoas são tão loucas que acho que nem terapia dava conta, nem se todo mundo fosse pro psicólogo daria conta de resolver, porque é muita gente com muitas questões sérias, né, nessa série. Mas mesmo assim, ela é muito interessante, muito boa, a maneira como, né, explora as coisas da protagonista, né, que é a Rue, que a Zendaya faz. Enfim, gostei bastante. Tem plot twists, tem coisas legais e explora outros personagens. Achei bacana, então fica essa dica. Sabe o que eu gosto da Zendaya? Que ela é a Zendaya, sabe? Isso que eu gosto. Assim, ela é super talentosa e tal, mas eu adoro que ela se chama só Zendaya. Não é só tipo Zendaya, o sobrenome dela é Coleman, né? Mas não é Zendaya Coleman, é só Zendaya, tipo não, Beyoncé. Zendaya. Entendeu? É isso, é só Zendaya. Chique, eu acho isso maravilhoso. E ela, não, assim, eu achei que você ia falar de atuação. Ela tem umas coisas que são muito dela, né? Assim, em todos os personagens. Mas, claro, completamente diferente da Mary Jane, né? Obviamente. Nem tem o que comparar, né? Não, e outra, ela manda outra muito pessoa, bem. Umas cenas de raiva e tal. É isso, né? Pessoas usando muitas drogas, aquela adolescência problemática de quase todo mundo, mas ao mesmo tempo, enfim, acho que tem várias coisas para se refletir a respeito, né, das coisas, e tem a ver com um pouco da juventude de hoje, não na questão, acho que especificamente, não tô dizendo que todo mundo use droga, todos os adolescentes usam drogas, assim, nada, não é isso, mas no sentido de, acho que das questionamentos, de discutir questão de saúde mental e tal, acho que é uma série interessante. E o meu segundo plano de detalhe, minha segunda indicação é de uma coisa que é difícil de eu indicar aqui, que não é série, não é filme, não é livro, não é nada, é um restaurante. Opa! Eu fui num restaurante muito, mas muito bom, assim, muito bom, que eu adorei, eu fiquei fascinado, que é um restaurante chamado Tai Tai Brasil, na cidade de São Paulo, especificamente, lá do lado dos Jardins, né, lá em São Paulo. É um restaurante como dá pra
adivinhar um pouco, talvez pelo nome, de comida tailandesa, né? E tem um prato, eu comi um prato lá que é arroz, macarrão, você come até com o hashi mesmo, né? Parecido com os japoneses e tal. Eu achei uma delícia, assim, sabe? Eu peguei no médio, né? Tem pimenta média, né? Não sei, achei o mais forte, mas também não é o mais fraco. E achei uma delícia, assim, de uma qualidade de comida, sabe? De uma coisa muito boa. Tinha uma sequência, né? De entrada, prato principal e uma sobremesinha, assim, super gostosa, uns bolinhos veganos que eles deram no começo, que eu peguei no começo, que eram super gostosos também, você põe um molhinho lá, sei lá, eu achei de uma qualidade. É que comida boa. Tailandesa é apimentada pra caramba, né? Então, mas é no Brasil, então tem sim, uma reduzidinha. Legal, eu falei, legal. Eu gosto de pimenta, e eu gostei do nível, porque tava no nível que dava pra sentir também o gosto da comida e tal. Enfim, eu fiquei apaixonado pelo restaurante, é um restaurante pequeno. Eu sentei numa mesinha que fica na calçada, então até teve um pouquinho de sol em mim, mas pra subir na parte principal, que eu nem cheguei a subir, geralmente tem que reservar mesa, provavelmente, porque é bem movimentado, bem cheio, assim. Então, se você for com mais gente, ligue antes, né? Entre em contato antes pra reservar mesa. Ele fica na rua Adoc Lobo, mais ou menos 3 a 4 quadras da Avenida Paulista, né? Então, assim, região central da cidade de São Paulo, infelizmente. Não sei se é rede, não sei se tem outro lugar, acho que não, acho que é só lá. Mas quem tiver por São Paulo, for passear lá na capital paulista, fica a dica, porque eu achei uma delícia o restaurante e é isso. Muito bom, tá aí então, tudo indicado. Lembrando você, ouvinte, né, que tudo que a gente tá falando aqui vai ter link no post. Então, se quer saber do restaurante aí que o Dani falou, você vai lá no post, vai ter lá o nome dele, é só você clicar, você vai pro site do restaurante e tal. Super simples, é isso. Mai, você, o que você trouxe de bom pra gente aí de plano detalhe? Bom, pra combinar com a minha frase de abertura, eu vou indicar um livro do pesquisador Marcelo Ikeda, Utopia da Autossustentabilidade. O Ikeda, ele é pesquisador na área de cinema há muitos anos, professor de universidade pública e ex-servidor da Ancine. Então, ele tem uma obra bem extensa de livros já falando sobre a agência, e esse também é sobre a Ancine, só que ele vai debater ali o papel da Ancine nesses últimos 20 anos que a agência está aí em operação, e ele discute muito bem sobre essa relação de que nem tudo consegue ser 100% fomento público, mas também nem tudo e a maioria das coisas conseguem ser 100% recurso privado, né? Então ele traça ali um paralelo bem interessante sobre a força que a agência reguladora teve dentro do mercado brasileiro nos últimos 20 anos, como que a gente conseguiu alcançar todos esses status de segundo maior mercado da região graças a ela, ainda, né, antes de vir toda essa desgraça aí que nos abraça, o Brasil chegou a ser 6º maior mercado de audiovisual do mundo, né, então ele traça uns paralelos ali, faz algumas críticas que são pertinentes. Enfim, é uma leitura muito bacana, não é técnica nem muito acadêmica, ele se preocupa bastante em chamar esse público também que se interessa sobre o assunto, mas não tem tanta intimidade com ele ainda, então dá para entender legal assim os objetivos que ele tenta alcançar, e é bom porque ele chega até falando do governo Bolsonaro, né? Então é um livro bastante atual, assim, que ele cobre bastante coisa, então vale a pena. Legal. Já vou colocar aqui na minha lista e vou ver se tem pra Kindle, né? Deve ter, porque eu acho que tá disponível na Amazon, com certeza tem. E o valor, ele é bem bom, assim. Eu dei uma procurada nos valores antes de entrar aqui. Tá em torno de 30 e poucos, então tá bem acessível. Super acessível, exatamente. Cancela a Netflix e aí você consegue pagar um livro, tá vendo?
É isso. Bom, Lucas, e você? Estreia aqui no Cinemação. Estamos todos com o nosso caderninho a postos aqui para seu plano de detalhe, né? Sua dica da semana. O que você trouxe pra gente de bom aí? Vamos lá. Toda vez que alguém me pergunta o que eu tô assistindo, o que eu recomendo, eu, como bom fiel do trabalho de M. Night Shyamalan, eu sempre indico Servant, que é a série que ele tem no Apple TV Plus. Acabou de terminar os últimos episódios da terceira temporada. Provavelmente a quarta, que estreia ano que vem, vai ser a última. E é uma série de suspense, não tanto de terror, sobre uma família meio perturbada que recebe uma babá, que contrata uma babá que vem de um lugar distante para cuidar do bebê, obviamente. Só que ela aparentemente tem poderes sobrenaturais, ou pelo menos é isso que a série quer que você acredite. Enfim, tem toda uma questão que é bem comum dos filmes do Shyamalan sobre até que ponto o sobrenatural é criado pela nossa cabeça e tudo mais. É uma série muito boa mesmo, que tem todo um cuidado com fotografia, e com montagem, e com o elenco é excelente, assim, é bem humorada. Pra quem passa mal com história de terror, não vai passar mal com essa, porque não é nada muito gráfico, assim. É só aquela sensação constante de que vai dar merda em algum momento, assim, sabe? E você fica ali na beira do sofá, assim, esperando acontecer. Eu sempre indico, porque eu acho que de tudo que estreia no streaming, assim, essa sempre passa despercebido, ninguém fala, ninguém assiste, mas é, pra mim, uma das melhores coisas que eu vi na televisão, assim, em muitos anos. Então, fica essa dica aí. Pô, eu tô vendo aqui com o Robert Grint, o Toby Kebbell. Pô, legal, tem um elenco legal também. A filha do Shyamalan dirige alguns episódios também, ela é muito boa, a julgar pelos episódios que ela dirige, assim. Legal. É bem legal. É isso? Mais alguma coisa? Olha, se me permite... Por favor. indicar mais alguma coisa que combina um pouco com o que eu falei no começo também, porque algumas coisas que a gente falou ao longo do podcast sobre pirataria, streaming e tudo mais, que é um documentário chamado TPB AFK, que significa The Pirate Bay Away from Keyboard. É um documentário sobre os criadores do Pirate Bay, que por muitos anos foi o principal site de distribuição de torrents e de filmes e séries e programas piratas na internet. Conta a história dos 3 jovens suecos que criaram o site. Hoje eles não estão mais relacionados ao portal, e como eles foram processados pela justiça sueca e como, enfim, as grandes empresas de Hollywood foram atrás deles e tudo mais, e mostra meio que como a criação do Pirate Bay foi meio que uma cruzada pessoal deles, assim, de luta contra leis de proteção à direito autoral, que eles consideram um cerceamento da livre distribuição de conteúdo, de cultura e de arte e tudo mais. Que é um debate que, enfim, é complexo, é polêmico, né, porque ele lida com muitas variáveis, mas é um documentário interessante para você ver esse outro lado. E como é um documentário sobre pirataria, ele é de graça. Você consegue encontrar no YouTube aí, tranquilo. Boa, demais. Pô, demais. Vou colocar aqui na minha lista também para assistir. Mais uma coisa, né, para assistir. Mais uma. Muito bom. Bom, para fechar aqui os planos detalhes, né, eu vou dar 2 dicas aqui também que eu separei. A primeira é a seguinte, a gente até comentou aqui, né, o Lucas comentou que começou agora a última temporada de Better Call Saul. Eu assisto a série desde o começo e sou apaixonado pela série, assim, eu acho ela realmente muito boa, tem uma qualidade ímpar, né, e me lembra muito, né, me dá aquela saudade de Breaking Bad, assim, porque a série é muito boa, muito bem construída, a narrativa muito bem encaixadinha e tal. Confesso que a primeira temporada ali e tal, ela é um pouco lenta, né, ela demora um pouquinho pra engrenar, mas agora, né, na última temporada eles estão resolvendo as coisas muito bem e acho que vale muito a pena. Pra quem quiser voltar, né, pra esse ambiente, né, de Breaking Bad, vale muito a pena. Então, Better Call Saul começou agora, tá saindo um episódio por semana, é da Netflix, olha aí, então, estamos ajudando aqui, apesar de falar mal da Netflix, a gente ajuda também. E fica essa dica, então, pra vocês irem assistir Better Call Saul. Outro plano detalhe que eu tenho aqui foi um vídeo que eu vi recentemente
no YouTube e veio lá do Gaveta, né? Não sei se vocês conhecem o Gaveta, é um editor, editava lá pro Jovem Nerd e tudo mais, e ele trabalha muito com edição de vídeo e efeitos especiais e tal. E recentemente ele lançou um vídeo que o título é Meu Amigo que faz Visual Effects, né? Pra Hollywood, ganhou um Oscar. E não é que o cara em si, sozinho, ganhou o Oscar. O cara trabalha no departamento visual, né? De efeitos visuais. Só que ele trabalhou em Duna. E aí Duna levou o Oscar, né? Recentemente. E o papo deles é muito legal porque o cara explica de uma forma muito simples, assim, muito didática, justamente sobre a estrutura desse departamento de visual effects, né? Cara, é um troço muito complexo, assim. Você tem camadas, sabe? Você tem um cara que faz os personagens, você tem um outro que faz ambiente, você tem um outro que faz fumaça, você tem um outro que faz água. É uma coisa assim, é muita coisa para ser resolvida. Esse cara especificamente, ele é colocado no mercado como um generalista, então é um cara que consegue navegar por várias áreas dentro da parte de visual effects, né? Inclusive com vários softwares e tal, e eles falam até sobre isso, né? Sobre que softwares usar, mas até isso é muito interessante, sabe? Tipo, dentro da área de visual effects, você tem uma pessoa lá que tem um cargo que se chama generalista, que é um cara que vai tentar resolver vários problemas de textura, de que tá ali, que eles estão fazendo, de ambiente, da fumaça e não sei o que. Então é muito detalhe, e às vezes um take só, tipo uma cena curtinha, os caras demoram, sei lá, um mês pra fazer uma cena, assim, um corte. Então é uma coisa muito assim, primorosa, é um trabalho artesanal mesmo. É impressionante você ver o trabalho desses caras, e esse papo é muito legal porque ele introduz, né, as pessoas dentro do que é esse departamento, e além de tudo ele ajuda a explicar um pouco mais sobre a estrutura cinematográfica. Então acho que vale muito a pena para quem quiser entender um pouco mais sobre isso. Vai ter link aqui no post, é o vídeo do Gaveta, Meu Amigo ganhou um Oscar aí, então vai lá, procura, assista e depois manda pra gente aqui o que vocês acharam. Gente, chegando aqui no final do podcast do Cinemação, podcast 457, batemos esse papo aqui, né, sobre plataformas de streaming, falamos aqui sobre tudo que rolou aí com a Netflix e, né, o que a gente acha que pode melhorar, piorar, enfim, um papo muito interessante, e a gente não ia conseguir fazer esse papo aqui sem esses nossos dois convidados que vieram aqui, doaram seu tempo aqui pra gente, pra ajudar a gente entender um pouco mais, né, sobre o assunto. Então, Má, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui com a gente, foi incrível, você é incrível, a gente adora conversar com você sobre isso. Já vou deixar de antemão aqui a recomendação para vocês acompanharem a Marina dentro do Twitter. Vira e mexe, ela solta lá uns fios explicando, falando sobre regulamentação, sobre fomento à cultura e tal. Cara, assim, eu tenho dúvida, eu vou no Twitter da Má pra ver se ela já falou sobre o assunto. Senão nem opino, é assim. Ai, obrigada, eu que agradeço todo o espaço que vocês sempre me deram. Tanto na coluna, no próprio Cinemação, que eu amo fazer, e as incontáveis participações aqui no podcast, que eu acompanho também, estou sempre ouvindo, sempre faço almoço ouvindo Cinemação no final de semana, Cinemação. Olha. E não inviabilize da ideia. Aê, demais. O meu Twitter, pra quem quiser me seguir, né, como o Rafa falou, eu tô sempre lá, todo dia tô lá criando a polêmica diferente, é @NinaBrodri. Mas se você não tem paciência de ficar lendo e quiser consumir uma mídia como podcast de Cinemação, é só pesquisar lá Simplificando Cinema no Spotify e aproveitar esse podcast aí que tá nascendo ainda, mas já tem um episódio lá que vale a pena escutar para entender até mais um pouco assim do momento audiovisual do nosso Mercosul. É isso, cara, demais. O trabalho
maravilhoso que a Má faz. Obrigado de novo, Má. Lucas, obrigado também por você vir aqui, doar seu tempo aqui com a gente, compartilhar, né, seu conhecimento aqui com a gente. Foi demais. Não é um quebra-galho, viu? Ficar registrado aqui. Já vamos colocar a estrelinha do lado do seu nome aqui, porque a gente quer você de volta aqui o mais breve possível. Obrigado. E deixa também como que faz para as pessoas te encontrarem em rede social, o seu trabalho, né, dentro do site e tal, enfim, como que faz para te encontrar aí? Opa, eu agradeço muitíssimo o convite, adorei o papo também, eu adoro dar opinião sem ninguém pedir. Quando as pessoas pedem, então, aí é que eu gosto mais ainda. É melhor. Podem me achar no Twitter, @luqueiraflix. Aí já dando a dica aí do meu próprio serviço de streaming aí, como o Dani falou no começo. Luqueiraflix com QU no meio, X no final. E podem acompanhar meu trabalho no wall.com.br/tilt, TILT. Que aí tem bastante reportagem minha e dos meus colegas sobre tecnologia, sobre cultura, sobre futuro e tudo isso aí. Boa. Cara, obrigado de novo. Dan, obrigado também pela sua participação, mais um podcast. Vai curtir a praia, Dan, vai colocar o pé na areia, sentir o mar que você merece. Valeu, que agradeço. Brigadão, valeu Lucas pela participação, valeu Má por topar participar também com a gente. E é isso, todo mundo que tá ouvindo, espero que todo mundo tenha, né, aprendido um pouco mais sobre essas questões. Fiquem tranquilos, a Netflix não vai acabar, e se acabar vai ter tanta outra coisa depois que ninguém vai nem sentir falta. Eu vou pra praia, mas eu tô de boas, só vim pra dar aquela esticada nas pernas. Eu detalhe, né, eu fiz tatuagem e vim pra praia, muito esperto, mas tudo bem. E muito é isso, bom, né, tipo, bom. Vou cobrir o braço aqui pra andar debaixo do sol. E é isso, até semana que vem. Valeu, Dan, muito obrigado. O podcast Cinemação 457 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.